Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 1. Caso você esteja sem a sua Bíblia aqui, você pode acompanhar a leitura do texto bíblico, ele será projetado nessas TVs aqui da frente. Você que acompanha a transmissão online, terá o texto bíblico projetado também aí em sua tela, na mesma versão em que eu leio, a Nova Versão Internacional. Filipenses, no capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim nas palavras do apóstolo Paulo: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Vamos ler mais uma vez. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por tanto que pelo Teu Espírito Santo nos foi concedido desfrutar nessa manhã. Obrigado pela ceia, obrigado pelo privilégio de nos achegarmos à Sua doce presença. Obrigado, Deus, por cada canção que não apenas expressa a verdade a respeito do Teu caráter santo, mas também a verdade a respeito da relação que temos hoje contigo por causa de Jesus. Hoje podemos cantar que amamos a Ti, na certeza de que esse amor só é possível porque fomos amados primeiramente por Ti. O nosso amor é sempre uma resposta imperfeita ao Teu perfeito amor. Agora, Deus, o que eu Te peço com os meus irmãos e as minhas irmãs, nós que estamos aqui nesse auditório e outros tantos que acompanham à distância a transmissão desse culto, é que mais uma vez, porque a Bíblia foi aberta, mais uma vez, porque a Tua santa palavra foi lida e está sendo considerada diante de nós, o Senhor nos fale através dela. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos guie, que o Senhor oriente a nossa vida, que o Senhor nos ensine e que o Senhor molde a nossa vida segundo a Tua vontade e querer a partir desta mensagem. E aquilo que eu não posso fazer porque não tem a ver com capacidade de comunicação, argumento de palavras, gestão do tempo do culto, mas aquilo que somente o Teu Espírito Santo pode fazer, que é produzir vida sobre corações adormecidos, é produzir salvação sobre almas perdidas, é produzir, Senhor, edificação sobre os Teus filhos e as Tuas filhas, que o Teu Espírito Santo, vivo, eficaz e atuante entre nós, realize essa obra para a Tua glória, Senhor, e para a nossa alegria. Que os nossos filhos e filhas aqui no segundo andar sejam servidos com amor pelos nossos voluntários, sejam ensinados em Tua palavra e o Senhor nos dê o precioso privilégio de ver a nossa descendência Te amando, Te servindo e levando o legado da fé adiante para esse mundo tão necessitado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, há quase 6 meses nós estamos aqui, domingo após domingo, não apenas presencialmente, porque essa série teve início ainda durante a pandemia, então os cultos eram transmitidos, eram gravados, mas nós já estávamos aqui refletindo na mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nessa carta, Paulo apresenta as características da vida cristã. Mas ele não faz isso como quem simplesmente está listando algumas virtudes ou algumas coisas que são marcantes na vida de um homem e de uma mulher que se dizem cristãos. Mais do que isso, Paulo aqui está apresentando nessa carta a singular beleza da vida cristã. Aquilo que torna a vida para um cristão seguidor de Jesus, algo descrito por ele e por ela como belo, doce, majestoso, desejável. Ao mesmo tempo, Paulo fala de coisas aqui, e Paulo fala da beleza dessa vida ao lado de Jesus, e essa vida é considerada por muitas pessoas como inviável. Para muita gente que não consegue entender
Por que Paulo escreve o que escreve? Porque ainda não conheceu o Cristo que Paulo conhecia. Olham para essa proposta de vida cristã e dizem o seguinte: olha, essa vida ela é inviável. Essa vida, conforme Paulo apresenta, ela é irreal. Mais do que isso, ela é uma utopia. A pessoa deseja ter aquilo, mas ela não vive aquilo. Porque quem lê essa carta, como estamos fazendo aqui há alguns meses, percebe que Paulo fala que uma das marcas da vida cristã é você ter alegria mesmo na tribulação. E o mundo à nossa volta aprendeu a associar alegria com circunstâncias favoráveis. Tribulação não é circunstância favorável, então eu não posso ser alegre. Parece uma utopia. Paulo fala nessa carta a respeito da vida de um cristão que ele é capaz de ter paz mesmo em meio às perseguições. E aí o mundo à nossa volta olha para essa afirmação e diz: utopia? Como assim? Paz é sentimento. Eu não posso sentir paz se eu me sinto perseguido. Eu não posso sentir paz se eu me sinto ofendido. Mas Paulo fala de uma paz que não é sentimento, mas uma condição, algo definido. É incrível porque nós vivemos numa sociedade que fala muito sobre o amor, exalta muito sobre o amor, diz que o que falta na sociedade é mais amor, mas uma sociedade que tem grande dificuldade de amar, e que vai dizer que aquilo que Paulo fala aqui nessa carta, que é algo característico da vida dos cristãos, os cristãos são pessoas chamadas a amar aqueles que desejam o seu mal. Mesmo o mais politicamente correto da sociedade à nossa volta vai dizer: não, peraí, tem que amar todo mundo sim, tem que incluir todo mundo sim, não pode julgar ninguém não, você tem que fazer vista grossa para tudo que acontece ao seu lado porque você é alguém que ama, a sociedade precisa de mais amor, mas espera lá. Quem quer meu mal, o máximo que eu vou conseguir fazer, porque eu sou espírito elevado, alguns vão dizer, é desprezar o sujeito, é desprezar a sujeita, mas amar, não, isso que o cristianismo está propondo é uma utopia. Paulo, nessa carta que temos aqui há meses acompanhado, fala sobre o nosso chamado de refletirmos a vida de Jesus, no testemunho dos nossos lábios, mas também no testemunho da nossa conduta. Jesus é conhecido pela forma como o apresentamos verbalmente e ele é conhecido pela forma como o vivemos diariamente. É interessante que nessa carta Paulo fala sobre termos os pés fincados no chão, mas a mente e os corações presos à eternidade, presos ao céu. Então ele diz que o cristão é alguém que tem plena noção da realidade à sua volta. Ele não suspendeu a sua consciência crítica do mundo. Ele vive o mundo. Ele sabe dos dilemas da política, ele sabe dos problemas da economia, ele sabe da crise da violência, ele sabe das injustiças que maculam a sociedade onde vivemos, ele sabe de tudo isso, ele está atento a tudo isso, ele não fugiu da realidade, os seus pés estão na terra, mas o seu coração e os seus pensamentos estão agora nos céus. E o mundo olha para essa descrição e fala: isso é uma utopia. Mas para nós, que recebemos a preciosa mensagem do Evangelho e cremos nela, rendemos o nosso coração ao Cristo que nos é anunciado no Evangelho, para nós tudo isso tornou-se a utopia possível. Por isso a série tem esse nome. Porque isso que aparentemente é algo inalcançável, impossível de se viver, nós concordamos, é impossível de viver. Só se vive essa vida a partir de uma experiência de novo nascimento, que é exatamente o que o Evangelho nos conta que Cristo fez por nós. E aí aprendemos então a chamar essa vida cristã de vida maravilhosa. E agora nós entramos no capítulo 4 de Filipenses, o capítulo que encerra essa carta e que nos traz lições maravilhosas. Você deve lembrar, como nós vimos aqui na semana passada, essa mensagem está disponível nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, da Igreja Plena Rio, ou no Spotify também. Vimos aqui na semana passada que Paulo encerrou o capítulo 3 falando sobre a cidadania celestial dos cristãos.
Ele diz: a nossa cidadania, porém, a nossa pátria, a nossa conduta está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo fala isso? Porque havia na cidade de Filipos, cidade para onde ele escreve essa carta, para as igrejas que estavam nessa cidade, havia na cidade de Filipos um grupo de legalistas, que eram os judaizantes. Esses caras eram religiosos, esses caras diziam-se cristãos, mas eles negavam a suficiência de Jesus, e eles negavam a suficiência do Evangelho. Eles diziam o seguinte: você deve crer em Cristo, o que ele fez foi de fato maravilhoso, mas se você quiser ser plenamente aceito por Deus e perdoado por Deus, perdoada por Deus, além de crer em Cristo, você deve seguir os ditames da lei que Deus deu ao seu povo, conforme diz o Antigo Testamento, o povo de Israel. E entre essas leis que você deve observar, você deve passar pela circuncisão. Aí sim você será plenamente aceito por Deus. E Paulo, você lembra, critica e ensina contra estes falsos mestres. Mas havia também na cidade de Filipos, de um lado os legalistas, mas de outro lado os libertinos. Quem eram os libertinos? Eles também diziam-se cristãos, eles também estavam nos cultos todos os domingos, eles também participavam dos pequenos grupos no meio de semana, mas eles tinham um modo de vida que não expressava o evangelho que eles afirmavam crer. A maneira como eles conduziam as suas relações, os seus negócios, as suas palavras, a maneira como eles apreciavam coisas que eram em si mesmas vergonhosas, como diz Paulo no final do capítulo 3, os denunciava, mostrava que eles tinham uma espécie de adesão sociológica com o cristianismo, mas que não haviam se encontrado com o Cristo de verdade. E aí, diante desse quadro, que é o quadro que encerra o capítulo 3, Paulo entra no capítulo 4, dizendo que os discípulos de Jesus são então definidos e guiados, eles têm a sua essência e a sua conduta, não pela forma como vivem os legalistas, nem pela forma como vivem os libertinos, mas eles têm a sua vida definida pela realidade dos céus. Eles são o povo do céu, eles são o povo do reino de Deus. E agora então, cheio de amor, cheio de zelo pastoral pela vida dessas pessoas, Paulo diz as palavras que lemos no verso 1 do capítulo 4. Portanto, essa expressão conecta exatamente tudo que ele estava dizendo antes. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem sinto saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. A primeira coisa que a gente nota é como que as palavras de Paulo aqui estão mergulhadas numa atmosfera de amor. Isso fala muito sobre igreja, ok? Isso fala muito sobre aquilo que deveria ser marca evidente da nossa caminhada juntos. Paulo fala destas pessoas referindo-se a elas como meus irmãos. Aqui é o grande apóstolo Paulo. 10 anos antes, esse cara havia iniciado um movimento missionário naquela região. Ninguém conhecia Jesus ali. Foi pelo testemunho de Paulo que aquelas pessoas conheceram a Cristo. Paulo liderou as suas vidas. Paulo as ensinou. Paulo cuidou delas. Paulo pastoreou o coração delas. Paulo era um grande líder, tinha uma grande ascendência sobre elas. No entanto, ele jamais se colocou numa posição de pedestal mais elevado, porque ele entendia que na sombra da cruz todos estamos ombro a ombro. Então ele dirige-se a essas pessoas que foram ensinadas por ele, amadas por ele, servidas por ele, refere-se a elas como meus irmãos. Portanto, meus irmãos, mas ele diz que as ama e que sente saudade. Cheio de afeto. Esse homem está preso. Ele envia uma carta de dentro de uma prisão e diz: olha, eu os amo tanto. A lembrança de vocês não é a lembrança de um povo remoto, mas de rostos e histórias. Eu os amo. E quando lembro de vocês, o meu coração sente falta, eu sinto saudade. E ele encerra, depois de dar a sua palavra de ensino, ele encerra chamando-os de amados. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. A primeira coisa que a gente tem que observar é como aqui,
como que o cuidado pastoral de Paulo, como que o desejo dele de ensiná-los a vida cristã correta e a conduta correta, não é feita de um lugar de autoridade violenta, não é feita de um lugar de alguém que se apresenta indisposto de andar ao lado de pessoas que caem, que falham, que erram, e que apenas aponta os erros de cima para baixo. Não, é alguém que se coloca lado a lado, os chama de irmãos, diz de seu afeto e amor por eles, o quanto sente saudade e faz questão de lembrá-los que eles são amados. Claro, eles eram amados por Paulo, mas eles eram também amados por Deus. E era importante que eles entendessem todas as orientações pastorais do apóstolo Paulo a partir dessa realidade. Nós somos amados, tanto por este que nos escreve e nos ensina, como por este Deus que cultuamos e a respeito de quem Paulo nos fala. Nós somos amados. Ver a vida de Jesus crescendo na vida daquelas pessoas era a grande alegria de Paulo, ao ponto dele dizer: vocês são a minha alegria e a minha coroa, a minha recompensa. Paulo usa aqui a imagem de um corredor dos tempos antigos, que quando chegava ao pódio, a sua medalha não era uma medalha, mas uma coroa de flores sobre sua cabeça. O vencedor que ocupava o primeiro lugar era alguém que recebia como recompensa de sua corrida e do seu esforço aquela coroa, aquele diadema. E então Paulo diz a respeito destas pessoas: vocês são a minha coroa. Sabe qual é a recompensa dos meus esforços missionários? Sabe qual é a recompensa de estar agora escrevendo de dentro de uma prisão insalubre para vocês? Ver a vida de vocês refletindo a vida de Jesus. Eu me alegro com vocês. E para essa gente amada, para essa gente que era a alegria de Paulo, para essa gente que era a realização do ministério de Paulo, é como se nesse versículo ele estivesse dizendo, em resumo de tudo que ensinou antes, o seguinte: gente amada, vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês estão nesse mundo, mas vocês pertencem aos céus. A cidadania de vocês está lá. Lembra dele dizendo isso no final do capítulo 3? Mas neste mundo onde vocês estão, vocês são desafiados diariamente, vocês são perseguidos regularmente por conta da identificação de vocês com Jesus Cristo, porque vocês vivem num mundo e numa cultura hostil à realidade do Evangelho de Jesus. Além dessas pressões externas, há perigos internos. Dentro das comunidades de vocês, vocês correm o risco de terem o caminho desviado para longe de Deus, para longe do Evangelho, por conta daquilo que ensinam os legalistas de um lado e os liberais, os libertinos de outro lado. Os dois, a seu próprio modo, negam o Evangelho. Os dois, a seu próprio modo, negam a suficiência de Cristo Jesus. Os dois, a seu próprio modo, querem ser eles mesmos a medida de todas as coisas e não Deus, não o Senhor. Mas eu lhes digo, essa é a tônica de Paulo, apesar dessa vida difícil, de perseguições do lado de fora, desafios do lado de dentro, no mundo que vocês têm missão a realizar, mas não são desse mundo, eu lhes digo, permaneçam firmes no Senhor. Por que ele fala isso? Porque essas pessoas poderiam tentar firmar sua fé, sua conduta, seu caminho, em muitas outras impressões e falsos ensinos. Eles podiam negar o Evangelho e seguir os legalistas judaizantes. Eles podiam negar o Evangelho e viver uma vida que, pela sua própria expressão cotidiana, nega Cristo, blasfema seu nome e sua glória, desconsidera a santidade. Mas Paulo está dizendo, no meio de muitos desafios, muitos cenários, muitas oportunidades, permaneçam firmes no Senhor. Ainda que tudo chacoalhe ao redor de vocês, ainda que os ataques de fora aumentem, ainda que as sugestões de descaminhos do lado de dentro se adensem, permaneçam inabaláveis em Deus, o Senhor de vocês. Não se abalem pelas circunstâncias, não se abalem com os falsos ensinos, não se abalem com o passar do tempo e com a hostilidade da cultura, permaneçam firmes. Eu não sei se você percebe,
Mas essas palavras de Paulo revelam a importância da doutrina da palavra de Deus. Tudo que Paulo faz e fala, ele faz e fala a partir da doutrina. Eu sei que algumas pessoas têm um incômodo com a expressão, porque pensam que doutrina tem a ver com algo especulativo, frio, analítico sobre a fé, mas não a fé viva em si. Mas Paulo, quando escreve as suas cartas, ele escreve falando sobre doutrinas que são basilares, que são modeladoras da vida de um cristão e profundamente aplicáveis à prática. Aliás, Paulo diz que nós vivemos como cristãos com base no que sabemos como cristãos, doutrina. E aqui ele está falando também sobre a doutrina da palavra de Deus, porque permanecer firme no Senhor é a mesma coisa que permanecer firme na verdade. Afinal de contas, como eu posso permanecer firme no Senhor se me são apresentados desenhos e imagens diferentes do Senhor? Se de um lado me dizem uma coisa sobre Deus, se de outro lado me dizem outra coisa sobre Deus, se numa reunião alguém me diz, olha, Deus é, na minha opinião, isso e aquilo, e na outra reunião outra pessoa diz, tão convincente quanto a primeira, algo completamente diferente do que a primeira me disse sobre Deus, em que eu vou permanecer, em que eu vou me firmar? No Deus que se revelou, na palavra de Deus. Então, quando Paulo escreve, Paulo está dizendo, permaneçam firmes no Senhor, permaneçam firmes na verdade que revelou ao coração de vocês, porque Deus é o Senhor, porque Cristo é o Senhor. Lembre-se, queridos, a verdade, mais do que uma coisa, a verdade é antes alguém. Jesus disse a respeito de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sei que nós vivemos numa cultura que nos desafia muito nessa posição firme e exclusiva da fé cristã. Mas essa cultura tem um problema com Jesus Cristo. Jesus Cristo, a quem eles tanto batem palmas e celebram porque desenham a sua imagem e semelhança, foi quem disse a respeito de si, não que ele era um dos caminhos, ou uma das verdades convincentes, ou uma possibilidade de vida, não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus o Pai se não for por mim. Foi ele que disse. A convicção da igreja ao pregar essa exclusividade de Jesus como Senhor e Salvador não é arrogância, nem petulância, é fidelidade a Cristo. Esse Cristo, que é a verdade, deu revelação de si mesmo na Bíblia. Então, o que significa para nós, assim como significava para os cristãos da cidade de Filipos, permanecer firme no Senhor, ou permanecer firme na verdade? Certamente é permanecer firme na verdade que me é apresentada sobre o senhorio de Cristo. É entender que essa palavra tão desgastada, Senhor, 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 fala de algo maravilhoso. Que ter em Cristo o Senhor é saber que eu não sou o condutor da minha própria vida, mas eu sou conduzido por Ele. Ele é o meu Senhor. A minha vida foi rendida à vida dEle. A minha vida foi voluntariamente entregue à vida dEle, e agora eu quero que Ele reine sobre mim, que Ele governe sobre mim, que Ele cuide de mim. Então, os tempos podem ser instáveis, mas eu permaneço inabalável numa verdade, a verdade de que Jesus é Senhor, e de que o mundo não está solto ao caos, e nem a minha vida solta à sorte dos ventos, mas a minha vida está segura nas mãos daquele que é o meu Senhor, e não apenas o meu Senhor individual, Ele é Senhor do mundo inteiro, Ele é Rei sobre a história, Ele é o dono de todas as coisas e todas as pessoas. Então, quando eu penso em chacoalhar, a Bíblia me convida a permanecer firme no Senhor, firme nessa verdade. A verdade sobre a condição humana longe de Deus também. Permanecer firme no Senhor é constantemente lembrar quem eu sou ou seria se estivesse longe dEle, e que eu só fui atraído para a presença dEle por causa de sua graça, por causa do seu amor, que a minha vida sem Cristo era uma vida de desamparo,
de falta de esperança, de falta de alegria, de falta de paz. Eu podia ter dinheiro, mas não era completo. Eu podia ter amigos, mas não era completo. Eu podia ter reconhecimento social, mas não era completo. Então, houve um dia em que eu me deparei com aquele que é muito mais do que um conceito, mas alguém. E a minha vida foi tomada pela vida dele. E ele tornou-se o meu Senhor, o meu Rei, o meu Salvador. E eu achei a plenitude da vida vivendo ao lado dele, na presença dele. Precisamos, em tempos instáveis, permanecer firmes no Senhor e nesta verdade. A verdade, queridos, de que Deus é santo, de que Deus é justo e de que Deus é amoroso. Por que eu falei sobre essas três características? Porque se nós suprimirmos alguma delas, nós temos uma caricatura feia de Deus, não o Deus da Bíblia. Precisamos nos lembrar de que Deus é absolutamente santo. Ele não pode olhar o mal, ele não pode contemplar o pecado e não sentir-se pessoalmente ofendido e atingido pelo pecado, porque ele é um ser, moralmente falando, absolutamente santo. Esse Deus que existe tem essa verdade sobre o seu ser, ele é santo, diferente de nós, completamente diferente de tudo que encontramos nesse mundo, e ao mesmo tempo ele é justo, porque ele não apenas contempla o mal e o pecado que maculam a sua santidade, mas porque ele é o justo juiz, ele precisa fazer alguma coisa. Ele não pode fazer vistas grossas, ele não pode fingir que não viu. Ao mesmo tempo, esse Deus que é santo e justo é também amoroso. Quer uma prova desse amor? O Deus que é santo e justo viu e ouviu cada coisa que você fez, pensou e falou no dia de ontem. E ainda assim, ele não fulminou você enquanto você dormia nessa noite. Ele, porque é santo e você não, ele, porque é justo e você e eu pecadores, não deu fim da nossa vida, pelo contrário, nos olhou com terno amor. Nessa manhã renovou a sua misericórdia sobre nós, eis-nos aqui cantando para Ele, celebrando o nome dEle, na ceia do Senhor e ouvindo a palavra dEle. Precisamos permanecer firmes nesta verdade. Não banalizar o fato de que Deus é santo, então não devemos brincar com Ele. Não desconsiderar o fato de que Deus é justo. E precisamos tanto refletir a sua justiça, como temer o fato de que o justo há de se manifestar. Não esqueça do que Deus disse ao seu povo através do profeta Daniel: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É o próprio Deus dizendo que aquilo que é feito contra Ele, aquilo que é feito no mundo e que é a expressão do mal e desvio da vontade santa de Deus, será julgado pelo próprio Deus. Mais uma vez, eu sei que eu falo de coisas que não são tão palatáveis nem populares em nossos dias, mas eu preciso dizer isso para você, porque se queremos permanecer firmes, não podemos permanecer firmes numa mentira, não podemos permanecer firmes numa projeção que o nosso coração quer fazer de quem Deus é. Precisamos permanecer firmes no Deus que se revelou neste livro, e não esquecendo que além de santo e justo, Ele é um Deus de amor, razão da nossa paz. Precisamos permanecer firmes na verdade de que o Senhor está vivo e que por estar vivo Ele opera milagres ainda hoje. Por que eu digo isso e por que eu escrevi isso? Porque me parece que alguns cristãos vivem hoje como se o seu cristianismo fosse apenas uma alusão à história linda de um Deus que viveu no passado e fez coisas impressionantes no curso da história. E agora nós vivemos dessa memória gloriosa do que existiu, mas não é mais. Isso serve para alguém como eu, que é botafoguense, não para um cristão. Não para um cristão. Eu tento consolar meu coração dizendo: peraí, mas você é do time que trouxe para o mundo Garrincha, Newton Santos, Didi. E eu falo, e aí o meu coração fala: mas isso aconteceu, eu não era nem nascido, né? Mas vamos seguir, né? Vamos agradecer aí que os 5 campeonatos do mundo do Brasil, pelo menos 3 se devem ao Botafogo, os jogadores todos lá, mas isso foi no passado. A fé cristã é diferente.
Nós não somos saudosistas de um Deus que viveu antes de nós, infelizmente antes de nós, e agora nós olhamos por esse retrovisor, para essa história fantástica e seguimos adiante com o que nos resta de inspiração. Não, o Senhor está vivo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele reina sobre o trono do universo. O Deus que realizou prodígios e milagres no passado continua fazendo hoje. O Deus que ressuscitou mortos no passado é o mesmo hoje. O Deus que curou enfermos no passado é o mesmo hoje. Nós precisamos ter o nosso coração firmes nessa verdade, porque quando falamos eu quero estar firme no Senhor, eu estou falando deste Senhor, vivo e atuante, o Deus que tem o poder de intervir na hora que quiser sobre a circunstância que for em minha vida e mudar absolutamente o quadro, o Deus que tem o poder de fazer novas todas as coisas, o Deus que provou que o maior de todos os milagres é o milagre do novo nascimento. Quando um coração indisposto para Deus se torna um coração cheio de paixão por Deus, não porque alguém te ensinou a ter paixão por Deus, mas porque o seu coração foi despertado pelo lado de dentro, pela obra desse próprio Deus. Ele está vivo, e isso precisa nos valer na segunda, na terça, na quarta, diante do dia mau, diante do diagnóstico médico contrário, diante das crises nas nossas vidas familiares, diante dos nossos medos com relação ao sustento financeiro ou ao nosso trabalho. Nós precisamos permanecer firmes, não nas circunstâncias, mas lembrar, a nossa vida está firmada naquele que é Senhor, vivo e continua fazendo hoje os milagres de outrora. Precisamos estar firmes no Senhor e firmes na verdade de que podemos, se estamos em Cristo, podemos, se nascemos de novo, ser cheios do Espírito Santo de Deus. E queridos, que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Se o nosso coração descobrisse, se o nosso coração percebesse o quanto nós perdemos quando não nos lançamos numa vida que está à nossa disposição, que é uma vida cheia do Espírito de Deus, o quanto nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo e não temos, o quanto nós podemos ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo no lugar em que a gente trabalha, na casa que a gente mora, e não somos porque não desejamos, porque gastamos o nosso tempo errado, porque investimos as nossas atenções nas fontes erradas. Ah, se nós soubéssemos dessa verdade, queridos. E se num tempo como que nós estamos vivendo, tão confuso, porque não foi apenas o tempo dos filipenses que foi um tempo confuso, o nosso tempo é igualmente confuso. Essa tal cultura da pós-verdade, cultura de cancelamento, fake news, um Deus à minha imagem e à minha semelhança. Gente que toma o nome de Deus e apresenta um Deus completamente contrário à Escritura, um Deus que odeia, um Deus mal, um Deus que não inspira o coração de ninguém. Ao mesmo tempo, outras pessoas do lado de cá, assim como acontecia em Filipos, que tomam o nome de Deus e apresentam um Deus colorido, com sabor de tutti-frutti, palatável a uma sociedade que não quer mudar de vida, e todos de um lado e de outro fugindo do Deus que se revelou. Nesse tempo difícil nós precisamos permanecer firmes no Senhor e na verdade de que nele podemos ser cheios do Espírito e a nossa vida refletir a vida de Deus. Queridos, o tempo pode passar, as culturas podem mudar e elas têm mudado velozmente, o mundo pode se tornar muito diferente do que foi no passado, do que está sendo hoje, mas a verdade de Deus jamais mudará, nem a palavra de Deus jamais passará. Eu não sei se você ouve aqui e ali, há momentos novos aí na última semana, em que a Bíblia é colocada em questão, a Bíblia é combatida, a Bíblia é questionada. Isso não é novo, isso sempre aconteceu no mundo. E a palavra de Deus continua viva e eficaz. A Bíblia continua sendo o livro mais distribuído do planeta, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido no planeta, a Bíblia continua sendo o livro mais traduzido do planeta, e isso não vai passar, porque os homens passam, os críticos passam, as culturas passam, as eras passam, a palavra de Deus permanece, porque Deus permanece, porque Ele é eterno. Então, queridos, permaneça firme. Qual é a palavra desse domingo de manhã, domingo de ceia, que eu achava que eu ia ser um pouco mais curto, mas vi ali que já é 12:01.
Permaneça firme. Porque você é chacoalhado de todos os lados, mas permaneça firme, desenvolva a sua fé. Desenvolva. Nada alcança a excelência sem o nosso empenho. Você não aprende um novo idioma sem se esforçar, você não aprende uma nova vocação sem se esforçar, você não conquista uma condição atlética sem se esforçar. Tudo tem a ver com desenvolvimento. Desenvolva a sua fé. Olhe para o dia de hoje, 1º de novembro de 2020, e lance para 1º de novembro de 2021 um desafio. Deus, em um ano, eu preciso ter visto a minha fé desenvolvida. O Senhor, em 3 anos, pegou um bando de meninos e fez dele discípulos que foram pelo mundo pregando o Evangelho. Em 3 anos andando com Jesus, o seminário mais intenso que existe. Não é possível, Deus, diga isso, que eu vá continuar mais uma década frequentando culto e igreja. E não conhecendo a Bíblia, não conhecendo a tradição da minha espiritualidade, não dando testemunho de Jesus, dizendo que não consigo falar. Desenvolva a sua fé. Aplique-se no conhecimento de Deus, tanto pela experiência com a palavra, como pela experiência com o Espírito. O Espírito Santo vai te levar para a palavra, e a palavra vai te revelar o Espírito, e você vai conhecer a Deus não pela letra apenas, mas pela comunhão, para que, independente do tempo em que você viva, independente da tempestade que tenha que atravessar, você permaneça inabalável, na única fonte realmente segura e firme para estruturar a sua vida, para estruturar a sua casa, o seu casamento, a sua relação com os seus filhos, a sua relação com os seus pais, os seus sonhos. Permanecer firme no Senhor. Eu concluo, queridos, dizendo que nós vivemos num tempo instável. Ser firme nas convicções, no tempo como o nosso, parece ser cada vez mais fora de moda. Você parece que tem que pedir desculpa para crer e para ser definido por aquilo que para você é uma convicção, é um ponto pacífico. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas tentam moldar Deus aos seus padrões, ao invés de serem moldadas por Deus. Esse é o nosso mundo. Deus é o que eu quero que Ele seja. A verdade tornou-se algo tão relativo que agora ela é o que eu quero que ela seja. E nós temos nos tornado a medida de todas as coisas. Quem define o que é certo e errado? Eu. Quem define o que é virtuoso e reprovável? Eu. E Deus? Eu defino também. Nesse mesmo mundo esquisito, nós identificamos falsos profetas, pregando um falso cristianismo, em busca de benefícios pessoais e perpetuação de poder. Se você me ouve aqui regularmente, você sabe o quanto eu não gosto de ocupar o meu tempo falando daquilo que é falso, daquilo que está errado e fora do lugar. Eu prefiro me ocupar falando da verdade, mas há momentos em que a gente tem que falar. Nós vivemos num tempo em que toma-se nos lábios o nome de Deus e o nome de Cristo e erguem-se placas com o nome de igreja, mas o que há ali é falso ensino, falso cristianismo, falsos profetas por falsas intenções. Ao mesmo tempo, nós vemos crescer uma assustadora indiferença quanto à santidade cristã entre os cristãos. Não é desconhecimento, gente, é indiferença, esse é o nome. Indiferença típica daqueles que enganam a si mesmos, pensando que são cristãos porque frequentam cultos, porque conhecem as letras de algumas músicas, mas nunca se depararam com Cristo de frente. Queridos, você pode ser atropelado por uma bicicleta, e dependendo do acidente, como acontece, você pode carregar marcas daquele acidente para o resto da sua vida, porque uma bicicleta, uma Caloi, te atropelou. Como alguém pode dizer que teve um encontro com Cristo e continuar andando exatamente do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, reproduzindo os mesmos antigos hábitos? Cristo é muito mais forte do que isso.
Deus é muito mais forte do que isso. Ninguém jamais viu a glória de Deus e permaneceu o mesmo. Moisés, quando teve contato com Deus no Monte da Transfiguração, teve que cobrir seu rosto quando desceu do monte, porque as pessoas não suportavam olhar o rosto de Moisés. Paulo, quando se encontrou com Cristo no caminho para Damasco, teve a sua visão tomada e a sua força das pernas tomada e foi para o chão. Tamanha glória daquele que havia encontrado com ele, e Paulo nunca mais foi o mesmo, Moisés nunca mais foi o mesmo, Davi nunca mais foi o mesmo, Pedro nunca mais foi o mesmo, homens e mulheres que tiveram um encontro com Cristo ao longo da história nunca mais foram os mesmos, mas nós temos visto uma cultura que contabiliza mais de 50 milhões de evangélicos num país que continua afundado em escândalos, corrupção, descaminhos, e muitas vezes esses escândalos vêm do lado de dentro das instituições pretensamente cristãs. E a gente diz e espera por avivamento, e a gente tem achado que avivamento é apenas igreja cheia. Não, avivamento não virá sem arrependimento. Sem arrependimento. Arrependimento de tomar o nome de Deus em vão, arrependimento de brincar com a santidade de Deus. E quanto a você no meio disso tudo, e quanto a mim, veja que os desafios não eram apenas dos filipenses, são nossos hoje. Então as palavras de Paulo servem para ecoar no nosso coração nesse momento em que vamos orar e nos despedir. Com todo o cenário, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Somos amados, isso nos define, somos amados por Deus, e este Deus que nos ama quer firmar os nossos pés nele mesmo e na verdade dele. Desenvolva a sua vida com Deus, desenvolva a sua fé, caminhe com o Senhor, o conheça cada vez mais pela palavra, e você verá com toda certeza o quanto isso vai mudar a sua vida para melhor e o quanto isso vai transformar os seus dias para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, obrigado por hoje, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por esses amigos queridos que estão entre nós. Deus amado, eu oro por aquele que sente nesse momento um estranho calor em seu coração, como quem se deparou com a verdade definidora da vida. Eu oro por este e por esta que sequer esperavam essa experiência hoje, mas ao ouvir essas palavras, estranhamente se sentem incluídos nessa mensagem, estranhamente se sentem despertados com o desejo de ver a vida não mais oscilar nas circunstâncias instáveis, mas a vida ser estabelecida na rocha firme que é o Senhor. Deus, num mundo mau, num mundo pecador, num mundo de desvios e descaminhos, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos mantenha firmes em Ti, no Teu senhorio, na Tua verdade, no Teu poder, crendo nos Teus milagres, buscando o Teu Espírito Santo, querendo conhecer mais a Tua palavra bendita, viver moldando o nosso caráter e a nossa conduta por essa palavra, ensinando a outros o caminho que a Tua palavra nos propõe da vida cristã, dando testemunho de Jesus, e que o Senhor nos conceda a alegria de, vivendo assim, como Paulo viveu, como Pedro viveu, como João, como Tiago, como os teus discípulos e discípulas na história do Novo Testamento e depois na história do nosso mundo, que nós possamos assim também ver em nosso tempo, em nossa vida e em nossa igreja, o crescimento, Deus, não numérico simplesmente, pois ele virá naturalmente, mas o crescimento da vida abundante de Jesus em nosso meio. Vidas verdadeiramente transformadas pelo poder da cruz, gente que experimentou o verdadeiro arrependimento de uma vida distante de Deus e agora deseja viver agarrado nesse amor e nessa graça, e que possamos assim, como igreja, crescer juntos para a Tua glória, falar ainda mais do Teu amor, nos comprometer ainda mais com a vida depauperada que nos rodeia à nossa volta e aguardar com grande expectativa a Tua volta, Senhor, que essa seja a nossa grande esperança e a nossa grande alegria. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, a consolação, a profunda experiência com o Espírito Santo
esteja com cada um de nós, hoje, nessa nova semana, nesse novo mês que se inicia, e para cada dia da nossa vida, até aquele bendito dia em que estaremos para sempre contigo, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe.